A primeira vez que meu pai me bateu, eu não entendi o motivo. Ele tinha chegado em casa e eu estava no corredor, com um brinquedo na mão. Ele passou por mim como se eu não fosse sua filha, como se eu fosse um obstáculo. O tapa veio sem aviso, seco, direto, como quem fecha uma porta com força. Naquele instante, eu senti o calor subindo pelo rosto. Não foi apenas físico, foi um calor de vergonha, de medo, de confusão. Eu olhei para o lado, procurando um olhar, uma mão, uma palavra, mas minha mãe continuou cortando cebola. E aquilo doeu mais. Antes de continuar, quero muito saber de você. Deixe nos comentários seu nome, de onde é e se já viveu algo parecido. E se puder, curta e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar voz ao que tanta gente tenta calar. Dizem que toda casa deveria ter cheiro de café e voz de mãe. A minha tinha cheiro de medo e os gritos de um pai que confundia autoridade com brutalidade. Quando ele gritava, tudo se calava. E quando ele batia, tudo se fingia de normal. A televisão seguia ligada. Os talheres continuavam sobre a mesa. E minha mãe continuava em pé, mexendo a panela, como se nada estivesse acontecendo. Eu aprendi cedo que o silêncio também bate, que uma mãe que não defende, machuca de um jeito que não se vê na pele, mas que fica no peito, nos ossos, nos gestos, fica na forma como você passa a se ver, invisível, descartável, errada por existir. A casa onde eu cresci era bonita por fora, jardim bem cuidado, cortinas limpas, cheiro de comida à noite. Mas por dentro era como viver num campo minado. A qualquer passo, algo podia explodir. E mesmo quando tudo parecia calmo, havia sempre a tensão no ar, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Meu corpo era um diário mudo, carregava lembranças que ninguém via, mas que me queimavam por dentro. Eu me olhava no espelho tentando entender o que eu fiz para merecer isso. E mais do que isso, por que minha mãe nunca me protegeu? Por que ela nunca interveio? Nunca disse, basta? Essa pergunta me acompanhou por anos, como uma música triste que toca baixinho no fundo da mente. Mesmo depois que cresci, mesmo depois que saí daquela casa, ela continuava lá. Porque não era só o que meu pai fazia comigo, era o que minha mãe deixava ele fazer, o que ela escolhia não ver, e o que ela, com seu silêncio, dizia sem palavras. A dor dela não é prioridade. A paz da casa vale mais do que a filha. Fui crescendo assim, como uma planta que, em vez de água, recebia medo. Em vez de sol, recebia gritos. E quando você cresce assim, cresce torta. Não por escolha, mas porque ninguém te ensinou que era possível crescer reta. Essa história que vou contar não é sobre ódio, é sobre fim. Sobre o momento em que a gente entende que o amor que esperou a vida inteira talvez nunca venha. E mesmo assim, a gente segue, não para apagar o passado, mas para sobreviver a ele. Eu não lembro exatamente quando parei de esperar carinho. Talvez tenha sido no dia em que cheguei em casa com uma febre alta e minha mãe só disse, vai deitar. Seu pai já tá de mau humor. Talvez tenha sido naquela noite em que pedi ajuda com um trabalho da escola e ouvi, não enche, Lúcia, tô cansada. Ou talvez tenha sido quando completei 11 anos e percebi que, mesmo quando eu não fazia nada errado, ainda assim apanhava, só por existir no lugar errado, na hora errada, com a expressão errada no rosto. A infância, para mim, foi feita de pequenos abandonos, e nenhum deles gritou, nenhum deles deixou marcas visíveis, mas todos se acumularam dentro de mim como camadas de poeira num móvel que ninguém limpa. Cada silêncio da minha mãe era mais uma camada. E quando percebi, eu já não enxergava mais quem eu era debaixo de tanta poeira emocional. As outras crianças falavam das mães com um brilho nos olhos. Eu observava em silêncio. Às vezes, achava que elas estavam mentindo, que era impossível uma mãe fazer bolo só porque o filho estava triste, que não existia isso de colo depois de um pesadelo, que carinho não podia ser gratuito. Sempre vinha com um, fica quieta, um, não fala isso perto do seu pai, um, faz isso direito senão ele vê. Na minha casa, amor vinha com medo. E o medo tinha nome, horário e cheiro. Eu sabia reconhecer os passos do meu pai na escada, o jeito que ele girava a chave na porta, o som do cinto quando ele colocava sobre a cadeira. Aquilo era a rotina. Aquilo era o lar. Mas o que mais me doía não era ele, era ela. Porque ele ao menos deixava claro o que era. Duro, impaciente, agressivo. Era previsível em sua brutalidade. Já minha mãe era um espelho embaçado. Às vezes parecia me ver. Às vezes parecia até hesitar, mas nunca fez nada.
E esse nunca se tornou a maior cicatriz que ela deixou em mim. Com o tempo, eu aprendi a andar leve, a falar baixo, a desaparecer. Aprendi a não chorar alto, a esconder as notas da escola, a não pedir nada. Cresci assim, me encaixando nas frestas, como quem mora numa casa que nunca foi sua. E mesmo assim, eu amava minha mãe, porque crianças amam, mesmo quando não devem, mesmo quando dói. A gente ama com esperança, com migalhas, com aquilo que inventa na cabeça, só para sobreviver. Eu a olhava e pensava, talvez amanhã ela me defenda, talvez hoje à noite ela diga que me ama, talvez um dia ela escolha a filha e não o medo do marido, mas o dia nunca chegou. E a menina dentro de mim começou a morrer devagar. Eu me tornei uma adolescente calada, sempre na borda das conversas, sempre olhando por cima do ombro. Eu não falava de mim, não porque não tivesse o que contar, mas porque aprendi que minha história doía nos outros. Ou pior, não doía em ninguém. Na escola, eu tirava boas notas, não por incentivo, mas por medo. Se viesse com um boletim ruim, já sabia o que me esperava. Então eu me agarrava àquelas provas como se fossem armaduras. E por dentro, sangrava. Porque nenhuma nota alta colava de volta os pedaços que eu perdia em casa. Nenhuma medalha silenciava os gritos que moravam atrás da porta do meu quarto. Minha mãe, ela me via sair cedo, voltar tarde, me via crescer, silenciar, sumir, e não perguntava nada. Ela só dizia, fica longe do seu pai hoje. Ele não tá bem. Como se a responsabilidade por não ser agredida fosse minha. Como se bastasse andar nas pontas dos pés para escapar. Não bastava. Houve uma noite, e essa eu nunca esqueci, em que eu deixei cair um copo no chão. Ele quebrou em 1000 pedaços. Eu congelei. Era um som perigoso aquele. O som que anunciava o fim da paz frágil da casa. Meu pai levantou da mesa devagar. Cada passo dele parecia arrastar o tempo. Quando ele chegou perto, eu quis correr, mas fiquei. Como sempre fiquei. A mão dele veio forte, certeira. Mas antes que tocasse meu rosto, eu olhei para minha mãe. E ela, sentada no sofá, nem se virou. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim. Não foi o medo. O medo eu já conhecia. O que quebrou foi a última esperança de que ela faria alguma coisa, qualquer coisa. Ela não fez. Depois disso, eu deixei de pedir, de esperar, de desejar, e comecei a planejar. Não uma fuga barulhenta, não uma vingança, mas um afastamento silencioso, um respiro, um basta que não se gritava, se caminhava. Porque às vezes, a única resposta possível é sair da cena. E foi isso que eu fiz, mas ainda não naquela noite. Levei anos para conseguir, anos de dores engolidas, aniversários ignorados, olhares vazios, anos de ausência presente, a pior forma de abandono. E ainda assim, eu continuei lá. Até o dia em que o medo virou outra coisa. O medo virou raiva. Não a raiva que explode, que machuca, que grita. Não, a minha raiva era muda, quente, densa. Era uma raiva que me fazia acordar no meio da noite com o coração acelerado, os olhos abertos no escuro, e uma pergunta sufocando o peito. Por que ninguém me protegeu? Essa raiva me acompanhava até o café da manhã. Sentava comigo à mesa, ia comigo até a escola, voltava comigo para casa. Ela era minha sombra, meu segredo, e ao mesmo tempo, minha força. Foi essa raiva silenciosa que começou a me ensinar algo que ninguém nunca tinha dito. Eu não precisava continuar ali. Mas para sair, primeiro eu precisei me convencer de que não estava errada por querer ir. Porque há um tipo de culpa que se planta fundo demais. Uma culpa que diz que é ingratidão abandonar os pais, mesmo quando eles nos quebraram por dentro. Uma culpa que te convence de que o problema é você, que talvez tenha exagerado, que talvez sua mãe tenha feito o melhor que podia. E eu acreditei nisso por muito tempo, até que um dia, eu olhei no espelho e não reconheci mais a menina que eu era. Não vi força, não vi luz, só vi alguém encolhida por dentro, tentando caber numa história que nunca foi dela. Foi nesse dia que eu soube, ou eu me afastava, ou eu desaparecia de vez. A decisão não veio como uma cena de filme. Não houve mala feita às pressas, nem porta batida, nem grito final. Foi tudo calmo, como as decisões mais sérias da vida costumam ser. Eu acordei cedo, fiz café, arrumei meu quarto, passei uma blusa que estava guardada há meses, esperando uma ocasião especial. Coloquei a chave da casa sobre a mesa, sem bilhete, sem explicação, e saí, sem olhar para trás, porque às vezes
A maior prova de amor por si mesma é partir em silêncio. A rua ainda estava úmida do sereno da madrugada. O céu, meio acinzentado, parecia carregar o peso do que eu deixava para trás. Cada passo era um adeus, mas não daqueles dramáticos, era o tipo de adeus que a gente dá com o corpo antes de o coração entender. Eu não sabia para onde ia, só sabia para onde não podia mais voltar. Havia um alívio estranho em caminhar sozinha. Pela primeira vez, eu não andava pisando em ovos, nem com medo de provocar gritos atrás da porta. Eu andava com a alma em pedaços, sim, mas com a dignidade começando a se juntar nos cantos. É difícil explicar para quem nunca viveu o que significa partir não por raiva, mas por cansaço. Cansaço de tentar, cansaço de esperar, cansaço de amar por dois, porque eu amei minha mãe, até demais. Mesmo quando ela se calava, mesmo quando fingia não ver, mesmo quando colocava o sossego do marido acima do corpo da filha, mas amor nenhum justifica abandono. E o silêncio dela foi um abandono que me acompanhou por toda a infância. Nos dias seguintes, eu esperei por uma ligação, por uma mensagem, por um "Onde você está?" Nada. Como se minha ausência fosse tão conveniente quanto minha presença silenciosa. Foi aí que eu entendi o pior de tudo. Eles nunca me quiseram perto. Só me quiseram contida, calada, útil, submissa. A casa onde cresci não perdeu uma filha. Perdeu uma presença que já era invisível. E eu perdi a ilusão de que família é sinônimo de afeto. Foram semanas difíceis. Tive que dormir no sofá de uma amiga, dividir banheiro, procurar trabalho. Não havia alicerce nenhum esperando por mim. Só a minha decisão. Só a minha coragem de finalmente escolher minha vida. Mas, curiosamente, a solidão me pareceu menos cruel do que o silêncio da casa onde cresci. Porque ali, naquela ausência de tudo, eu comecei a me escutar. Pela primeira vez, minha voz não ecoava em vão. Os dias foram se arrumando, lentamente, como quem aprende a andar de novo depois de um tombo longo demais. Arrumei um trabalho simples numa pequena loja de bairro. O salário mal dava para pagar o básico, mas eu voltava para casa, aquela casa emprestada, cheia de caixas e improvisos, com uma paz que nunca tinha sentido antes. Ninguém gritava comigo, ninguém me olhava com raiva, ninguém me tratava como se eu fosse um problema. E aquilo, tão simples, era revolucionário. Comecei a me escutar em detalhes. Percebi que eu falava baixo, mesmo fora de casa, como se ainda pedisse desculpa por existir. Percebi que eu me assustava com movimentos bruscos, com vozes firmes, com o som de portas se fechando. Meu corpo ainda morava no passado, mesmo que minha vida já estivesse em outro endereço. Mas aos poucos, o passado começou a perder volume. Eu ainda lembrava, mas já não doía do mesmo jeito. Não doía porque eu finalmente tinha um espaço só meu, um espaço pequeno, bagunçado, imperfeito, mas onde minha dor era reconhecida, onde ninguém fingia que eu estava exagerando, onde meu silêncio não era imposto, era escolhido. Alguns meses depois, recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi com o coração apertado. Era minha mãe. A voz dela vinha baixa, trêmula. "Você sumiu, Lúcia", ela disse. E eu fiquei em silêncio. Por alguns segundos, só respirei e percebi. Ela não me ligava para saber como eu estava. Ela ligava porque talvez alguém tinha perguntado por mim, porque a ausência começava a incomodar mais do que a presença calada de antes. Eu não gritei, não chorei, não implorei por carinho. Apenas disse, eu não sumi, eu só não morava mais naquele silêncio. E desliguei. Foi nesse dia que compreendi algo que ninguém nunca me ensinou. A gente não precisa ficar onde não cabe. A ausência que me feriu na infância foi a mesma que me salvou na vida adulta, porque foi ela que me ensinou que às vezes partir é o único jeito de continuar inteira. Depois daquela ligação, não houve outras, nem da minha mãe, nem do meu pai. E por um tempo, isso ainda me feriu, porque por mais que a gente fuja da dor, existe uma criança dentro de nós que continua esperando o impossível, esperando que, de repente, a mãe perceba tudo, que venha correndo, dizendo que se arrependeu, que errou, que agora vai fazer diferente, mas não veio. E isso também foi um tipo de resposta. A dor começou a mudar de forma, deixou de ser uma ferida aberta e virou cicatriz. Ainda estava ali, ainda doía quando tocava, mas já não sangrava. E com o tempo, até a dor virou silêncio. Um silêncio diferente daquele de antes. Não era um silêncio de medo, mas de alívio, de respiro. A verdade é que eu precisei me afastar para entender o quanto eu estava perdida dentro daquela casa. Eu não tinha identidade, não tinha voz,
só sabia reagir, só sabia sobreviver. Foi fora de lá que eu descobri quem eu era. Descobri que eu gostava de música lenta, de chá de camomila, de escrever em cadernos antigos. Descobri que eu era boa em escutar os outros. Talvez porque passei a vida sem ser ouvida. Descobri que minha força não estava em resistir aos tapas, mas em dizer, eu não aceito mais nenhum. E foi então que me lembrei daquela manhã, tantos anos atrás, quando meu pai me bateu pela primeira vez, e minha mãe continuou cortando cebola como se não fosse com ela. Naquele dia, eu achei que o mundo tinha acabado. Hoje, eu sei, foi ali que ele começou, porque foi daquele abandono que nasceu meu movimento, foi daquele silêncio que brotou meu grito, e foi daquela casa, que parecia uma prisão, que eu saí para me encontrar. Não foi fácil, não foi bonito, não foi rápido, mas foi real. E hoje, quando me perguntam se me arrependo, se sinto falta, se ainda penso em voltar, eu apenas sorrio, um sorriso sereno, e respondo com calma. A mesma porta que me separou deles foi a que me abriu para mim mesma. Houve dias em que a solidão pesou como pedra, em que a ausência dos gestos que eu nunca recebi doeu mais do que qualquer lembrança, porque a saudade mais cruel não é daquilo que a gente teve, é daquilo que a gente sonhou em ter. Eu sonhei tanto com uma mãe que me defendesse, que me puxasse pro colo, que dissesse, com ela, ninguém encosta a mão. Sonhei com um pai que soubesse amar sem medo, sem fúria, sem voz alta. Sonhei com uma casa onde eu pudesse dormir sem me encolher. E talvez por sonhar tanto, eu tenha demorado tanto para aceitar. Algumas pessoas não vão te amar como você precisa. Não porque não querem, mas porque simplesmente não sabem. E não é sua missão ensinar quem não quer aprender. Essa foi a lição mais dura da minha vida, mas também foi a mais libertadora. Com o passar dos anos, fui construindo uma nova casa. Não de tijolos, de vínculos, de afetos escolhidos, não herdados, de laços que não vêm com sangue, mas com cuidado. Fiz amigos que viraram família, construí relações onde minha voz era ouvida, onde minha presença era acolhida, não tolerada, e comecei a cuidar de mim como eu esperava que tivessem cuidado. Passei a preparar meu próprio chá nas noites frias, a me cobrir quando o mundo parecia indiferente, a me proteger de quem ainda queria me ver calada. Entendi que às vezes, o que a gente precisa não é que alguém venha nos buscar, é encontrar dentro de si a coragem de seguir. E eu segui. Um dia, voltei à rua da casa onde cresci. Por acaso, por memória, por saudade estranha. A casa seguia igual por fora, portão verde, jardim com as mesmas plantas. Mas eu sabia, lá dentro, tudo continuava como era. E eu já não era mais a mesma. Parei por alguns segundos, olhei para aquela porta, e pela primeira vez, senti pena, não de mim, deles, porque o que eu construí depois que saí, eles nunca conheceram, nunca imaginaram, nunca fizeram parte. Aquela casa perdeu uma filha, mas eu ganhei a mim mesma, e foi ali, diante daquela lembrança de um passado que não me pertence mais, que entendi com toda clareza. A raiz pode ter nascido no deserto, mas a árvore ainda pode escolher florescer em outro solo. Hoje, eu conto essa história não por vingança, nem por rancor. Conto porque sei que há outras mulheres vivendo o que eu vivi e achando que estão sozinhas, achando que aguentar calada é prova de amor, que suportar violência é sinônimo de força, que respeitar os pais significa aceitar tudo, até o que fere, até o que destrói. Mas não é. O respeito verdadeiro começa por dentro. Começa quando você entende que não veio ao mundo para ser depósito da dor dos outros, que você também merece colo, merece voz, merece existir inteira, e não em pedaços. Durante muito tempo, eu me achei ingrata por ter ido embora, por ter virado as costas para quem me deu a vida. Mas hoje eu entendo. Me afastar não foi falta de amor, foi excesso de dor. E quando a dor sufoca, o afastamento é o único ar possível. Eu não desejei o mal, não desejei castigo, só desejei paz. E encontrei. Não de imediato, não como um prêmio, mas como uma colheita. Porque tudo o que eu plantei em silêncio, minha coragem, meu cuidado, minha resistência, um dia floresceu. Hoje, moro sozinha. Tenho poucos móveis, poucas certezas, mas muito mais liberdade. Não há gritos aqui. Não há medo. Não há ninguém me vigiando para me punir. Só há silêncio. Mas agora, é um silêncio que cura. Às vezes, sento no sofá com uma xícara quente entre as mãos e fecho os olhos, e sinto a menina que fui sentar ao meu lado. Ela me olha com aquele olhar cansado de quem esperou demais. E eu digo pra ela, baixinho, agora você está segura. Ela sorri e desaparece. E eu fico, inteira, firme,
em paz, porque o que eu fiz não foi vingança, foi sobrevivência, foi recomeço, foi resposta, não com gritos, mas com dignidade, com silêncio, com escolha, e essa escolha, hoje, me define.